Eu sou Silvanda Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho. Eu vou hoje contar um pouco da minha história. Aliás, uma das minhas histórias, e eu considero uma das histórias mais delicadas e sensíveis que eu venho cuidando há faz um tempo, com terapia, com boas conversas entre amigas, com leituras, que eu acho que a gente vai curando a nossa vida à medida que a gente se dedica a isso. Se eu não olhar para minhas feridas, não tem como eu tratar delas. Porque como é que eu vou descobrir que remédio colocar? Cada ferida tem um remédio adequado. Às vezes, um bom remédio é apenas uma boa conversa com alguém que escute de maneira imparcial. Às vezes você precisa de um profissional, às vezes precisa de uma boa massagem em que você sinta o toque do massoterapeuta no seu corpo com amor. Para mim, o essencial é o amor. E é sobre isso que eu vou falar hoje. As histórias que vivi em relação ao amor. Vou contar para vocês como foi que eu nasci, de onde eu vim. Eu nasci de uma relação fora do casamento em 1969. Então minha mãe engravidou fora do casamento. Isso naquela época já era uma situação muito difícil, né? Porque a sociedade ela tinha uma, uma ideia muito mais fechada de família do que tem hoje, né? Uma imposição, eu considero que uma pressão para que as pessoas seguissem um modelo. E se quem não seguia este modelo era condenada, né? Era condenada. Hoje nós temos outros tipos de condenação porque temos outros modelos. Ainda temos modelos. Não se enganem não de que a sociedade ela hoje permite, está tudo livre, tudo é aceito. Existe, como sempre existiu, modelos que estão aí sendo colocados e impostos. E naquela época o modelo da família, do casamento, dos filhos que têm um lugar, os filhos que têm lugar na sociedade eram os filhos que nasciam dentro de um casamento. Então eu nasci fora de um casamento. E aí houve toda uma. A minha família, a família da minha mãe, ficou muito assustada por ter alguém que estava passando uma experiência, porque quando isso acontece dentro de uma família, toda a família vive essa dor de se sentir, de ter medo de ser rejeitado pela sociedade. Não é só a pessoa que está vivendo, a família também vive isso. Só hoje eu posso compreender. Então eu nasci nesse contexto de rejeição, porque eu, que estava na barriga da minha mãe, era sinônimo de algo que não deveria ser, algo proibido. E minha mãe passou por situações de profunda rejeição, de medo, de abandono. Ela conta um episódio que a minha tia foi levá-la para uma instituição religiosa em Fortaleza, e quando chegou lá, quando ela e a minha irmã, a minha tia ia para essa instituição, o taxista perguntou para onde elas estavam indo, e o taxista, que já estava acostumado a levar moças para essa instituição, né, religiosa, perguntou, disse, não leve sua irmã para lá não, porque lá só vai pessoas que não têm outra condição. Se vocês têm uma família, leve sua irmã para casa. Esse não é um lugar para ela. E aí elas voltaram de Fortaleza para Paraíba, chegaram lá e voltaram. Para vocês entenderem, eu contei esse episódio, para vocês entenderem o tamanho da rejeição que a minha mãe viveu e sua durante a minha gestação, quando ela estava me gestando. Quando eu nasci, nós fomos escondidas da sociedade. Nós tivemos que passar 3 anos escondidas para que ninguém visse eu era a incorporação do erro, a incorporação da vergonha da família. Eu era a expressão dessa vergonha. Veja que peso, com que peso eu nasci. A minha história, a minha primeira história de amor, que eu considero que é a história familiar, a história que nós temos com os nossos pais, mãe e pai e outros parentes, ela é uma história recheada de vergonha, de rejeição, de abandono. E isso, gente, fica entranhado em nossas células. Todas as emoções, todos os medos, todas as angústias que minha mãe viveu na minha gestação, ela sentiu no corpo dela e eu senti enquanto feto.
Eu senti durante todo o desenvolvimento, os 9 meses, e depois senti enquanto bebê, enquanto no meu desenvolvimento, né, desenvolvimento na primeira infância, eu fui sentindo tudo isso, esses olhares. E aí passei por situações que agora eu não quero falar, porque são situações muito fortes e que vai expor outras pessoas, então eu prefiro não falar. Mas situações de humilhação mesmo. Essas situações, elas são parte, elas fazem parte do que eu sou emocionalmente, da forma como eu lido com as minhas emoções e os sentimentos que eu construí. E aí eu segui vida fora, eu cresci criando, vamos dizer, estratégias para sobreviver, né? Porque enquanto criança, as crianças criam estratégias para lidar com as suas dores, porque elas não sabem, elas não sabem nem dizer o que elas sentem, não sabem nem o que expressar. Quando eu era criança, e vocês também, por isso que a gente muitas vezes não lembra da primeira infância, porque nós vivemos situações tão difíceis que o inconsciente guardou para que a gente não revivesse, não sofresse, para que a gente conseguisse sobreviver. Então, para que eu estivesse aqui contando essa história para vocês, meu inconsciente guardou, escondeu. Só que esse esconderijo, esse quanto de material, acaba criando véus sobre a minha percepção. Entre a realidade e o que eu vejo, existem esses véus dessas experiências passadas, até que eu possa ir curando e sarando e tratando com cada remédio adequado cada uma dessas experiências que impactaram minha maneira de se sentir amada e de amar. E aí evitei durante muito tempo relações afetivas, durante muito tempo eu me encastelei, eu me guardei dentro de um campo de proteção, evitando relações afetivas. Até que um dia, quando a gente está pronto, a vida traz o mestre, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre chega, uma pessoa furou esse cerco. Então eu me apaixonei por essa pessoa. Me apaixonei de uma maneira muito profunda e que abriu a memória, abriu parte das memórias, dessas memórias que eu acabei de relatar, memórias sofridas do amor, do afeto, que envolviam rejeição, abandono, medo, angústias. E aí eu caí em depressão. Então, ao me apaixonar, e essa paixão não foi vivida, não foi concretizada, por quê? Porque ela veio também no meio do mesmo contexto, e aí esse ponto que eu quero esclarecer para vocês. Como é delicado as experiências que nós tivemos desde a hora que nós fomos concebidos. Essa minha história, eu estou contando para vocês como um exemplo para vocês entenderem como nós revivemos, até que nós possamos olhar e curar, nós iremos reviver continuamente a mesma história. Por que eu me apaixonei? Por que essa pessoa que chegou, ela não estava pronta para um amor real, verdadeiro, sincero, com honra e respeito, onde eu pudesse ser vista e acolhida na inteireza do meu ser, honrada e respeitada. Por quê? Porque no meu olhar em relação ao amor, o amor está misturado com o quê? Com as vivências que eu tive de rejeição, de medo, de vergonha e de humilhação. Então a pessoa que chegou, ela chegou também com essas mesmas vivências. E a paixão não se concretizou, por quê? Porque desse lado havia medo, raiva, angústia, tristeza, do outro lado também medo, angústia, tristeza, humilhação. Então não é possível. Quando a gente vibra com essas emoções na esfera do amor, quando nós tivemos experiências muito fortes na infância e durante a gestação, experiências desse tipo que eu tive, nós vamos vibrar essa frequência e vamos atrair pessoas com a mesma frequência, que também viveram essas experiências. E aí o amor não vai poder acontecer, porque você vai vai aflorar todas as vezes velhas feridas. E você vai precisar se afastar e o outro também. Aí eu fui caminhando, encontrei uma outra pessoa, que foi minha primeira relação mais longa. E foi
Já no começo teve esse movimento, no primeiro ano, de rejeição, abandono, né? Humilhação. Nós nos afastamos, depois de um ano nós nos reconectamos e vivemos uma história de 4 anos e meio, onde hoje eu percebo na terapia que havia também, não havia, ela não podia me incluir plenamente em sua vida. A questão dela era uma questão mais financeira. Ela não conseguia me olhar de igual, porque ela tinha uma situação financeira acima. Então, isso ficava muito nítido nas horas das viagens. Ela fazia viagens internacionais onde ela não me incluía, porque eu não tinha condições. E não é que eu quisesse ir, porque não era a minha ambição naquele momento, a minha vontade. Mas eu queria ser incluída. Eu queria, para me sentir honrada e respeitada, era importante que ela me incluísse. São coisas delicadas. Quando a gente está convivendo, o mais importante, e às vezes a gente pensa que o mais importante é o romantismo, é aquela ideia de cortejar o outro, de mimar o outro, ou de se fazer bonito, né, para poder o outro ver a gente assim ou assado. Não, o mais importante em quem está querendo construir uma história de amor verdadeira, sincera, é a clareza de sentimentos, de atitudes e de pensamentos. Então, à medida que a gente... Oi, meu amor! Então, à medida que a gente vai esclarecendo que é possível, que viveu aquilo e que está repetindo, a gente vai ficando muito claro como a gente vai encontrar, as histórias de amor vão se repetindo. A minha segunda história de amor também veio cheia de impossibilidades, de rejeições, de humilhações, de negações. E essa história durou muito tempo. É dessa história que eu falei essa semana que estou fazendo luto, que estou finalmente encerrando com honra e respeito, porque foi muito sofrido. Também veio todo esse movimento, ora eu quero, ora eu não quero, ora eu me sinto feliz com a sua presença, ora eu tenho medo que as pessoas saibam do nosso relacionamento, olha, eu tenho um lugar para você na minha vida, ora não tenho esse lugar. Então era um ir e vir de possibilidades e impossibilidades que geravam angústia, a mesma angústia que com certeza, né, minha mãe sentiu, a mesma angústia, o mesmo sentimento de abandono, de solidão, de rejeição que a minha mãe vivenciou durante a minha gestação e eu senti também na primeira infância, eu revivi durante os anos nesse relacionamento. Aí terminou e eu encontrei, depois de 2 anos, uma terceira pessoa que também veio nessa mesma frequência de dor, de medo, de rejeição, de humilhação. Então, a minha vibração, a minha repetição de olhar o amor, de sentir o amor com os mesmos elementos que eu tive durante a gestação e a primeira infância, eu eu me atraio, eu sou atraída, ou a pessoa se atrai por essa dor em mim e eu me atraio por essa dor nessa pessoa. É como se a vida ela estivesse sempre cuidando para que a gente estivesse em lugares seguros. E para a vida, o lugar seguro é o lugar da repetição, é o lugar do conhecido. Não importa se esse conhecido foi sofrido ou não, importa que se você sobreviveu àquele momento de dor, tristeza, se eu sobrevivi à gestação e à primeira infância, cheia de angústia, medo e humilhação, eu também posso sobreviver a um novo relacionamento que tenha os mesmos elementos. É como se o nosso cérebro ele funcionasse buscando a preservação da vida. E para o cérebro há um condicionamento de que a continuidade da vida depende da repetição. Então as minhas histórias de amor, elas remontaram tudo que eu vivi na gestação, durante a gestação, né, da minha mãe, enquanto eu estava no útero da minha mãe, e durante a minha primeira infância. Agora eu estou plenamente consciente de todo esse processo que eu descobri em terapia. Foi a terapia, né, foi o processo terapêutico, o diálogo bastante sincero, e uma terapeuta muito competente que me ajudou, vem me ajudando a entender essa repetição. E aí, diante da compreensão e da consciência dessa repetição, eu posso fazer algo.
Eu posso eu curar, eu posso eu me dar a proteção, o acolhimento, eu posso me dar a segurança que faltou lá, a presença, porque hoje eu sou uma mulher adulta, que trabalho, que tenho meu dinheiro, que tenho minha casa, que gosto dos animais, que tenho amigos e amigas, que tenho habilidades, talentos, um deles esse de me comunicar aqui com vocês. Então, hoje eu posso me oferecer um ambiente seguro. Eu posso oferecer àquela criancinha que ainda está aqui dentro de mim, né, que é a criança interior que a gente carrega, eu posso oferecer a essa minha criança interior tudo que os adultos que estavam ao meu redor naquela época não conseguiram me oferecer. Agora eu posso conversar com eles, você está em segurança, você está acompanhada, porque eu estou aqui. Então, à medida que eu fortaleço, que eu cuido de mim, que eu me ofereço uma boa refeição, cuidado com o meu corpo, cuidado com a minha mente, com o meu emocional, que eu fortaleço a minha conexão com Deus, eu vou me sentindo forte e vou emitir outra frequência, outro tipo de frequência, para agora encontrar uma relação onde haja honra, onde possa haver honra e respeito desde o primeiro momento. Onde eu possa ir em direção ao outro ou à outra e a outra pessoa vir em direção a mim com essa honra e com esse respeito, com a clareza do que é possível, do que eu tenho a dar e do que eu quero receber, e o outro também. E aí a gente possa construir com clareza, nesse espaço de sinceridade e respeito, um ambiente de segurança dessa relação, onde eu não mude de ideia a cada momento, onde eu não esteja, tenha medo de que os outros saibam, onde haja todo tipo de ruído que diminui o ser humano. Porque quando a gente tem medo, quando a gente tem insegurança dentro de um relacionamento, a gente enfraquece esse relacionamento. E enfraquece a gente mesmo, enfraquece o outro, a gente enfraquece. Para a gente se fortalecer e fortalecer os outros e a vida e dar exemplo de abundância, de prosperidade, a gente precisa saber o que a gente quer. Pode ser que a gente ainda não possa, mas se fortalecer para poder e viver tudo com muita clareza, intensidade, respeito, delicadeza, amorosidade. Então, gente, eu espero que essa minha história possa ter sido útil para vocês compreenderem como é que nós acabamos repetindo o nosso sofrimento. Por que que nós repetimos? Isso que nós temos, principalmente, isso é o mais importante, a oportunidade de mudar esse roteiro. Na hora que a gente compreende o roteiro, que a gente conhece o roteiro, a gente pode escolher fazer movimentos que fogem, que saem do roteiro que a gente tem. Então, toda vez que eu dou um passo diferente daquele que eu dava do roteiro, que era igual ao roteiro estabelecido, eu transformo esse roteiro, transformo a minha história e abro espaço para criar uma outra realidade, um outro roteiro com uma outra realidade, com uma outra vivência mais alegre, mais feliz, mais harmoniosa. Então, termino esse vídeo com muita gratidão por vocês me escutarem, por vocês estarem comigo. Peço que, se vocês gostam, compartilhem nas redes sociais com os amigos. Se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram. Acione o sininho para receber as notificações de nossos vídeos. E se quiserem entrar no meu grupo do Zap de chamado, né, que eu aviso quando eu coloco um vídeo, só é me dizer aí nos comentários. Beijo grande, fiquem com Deus. Até mais tarde, até amanhã.